Fala pessoal, vamos começar mais um podcast aqui, mais um podcast do próximo bloco, número 26, eu já nem lembro mais, 26º podcast. Eu sou o Alexandre, eu vou conduzir essa conversa aqui com vocês e hoje eu vou falar com o Ademar, mais conhecido como Stoffella, o Stoffella Arquitetos, né? E diga aí já, quem é você? Aqui tem as redes sociais do Ademar para vocês acompanharem aí e quero saber um pouco de você mesmo. O que você faz? Quem é o Ademar que está escondido atrás do microfone? Vamos lá, Ademar Stoffella Júnior, arquiteto, graduado desde 2005 e pós-graduado em administração de empresas. Administração de empresas? Administração de empresas. Tudo é um comércio, né? A arquitetura não deixa de ser. Então, ela precisa ser administrada de alguma forma, né? Bem conduzida, a gente não vive só da arte, né? A arquitetura é esse mix aí de arte, engenharia e gerenciamento, no caso, né? O meu foco da arquitetura sempre foi essa parte imobiliária, comercial em si, né? Então, eu comecei a atuar em Curitiba, me formei em Santa Catarina, comecei a trabalhar em Curitiba já em 2006, final de 2005, 2006 e tô aqui desde então. Mas você é daqui ou não? Eu sou paranaense, nascido em Cascavel, interior. Em Cascavel? A família é de Santa Catarina, né? Meus pais moravam em Cascavel quando eu nasci, mas sou o único integrante da família paranaense, né? Então, renegado. Eles agora voltaram para lá em 2010, 12 e eu fico nas raízes, né? E tá por aí e pretende ficar por aí? Pretendo. Curitiba é uma joia, né, de uma cidade. Ela absorve, tem de tudo em Curitiba, né? Principal mercado aqui, a principal economia, comércio e serviços e indústria, né? Inclusive a indústria da construção civil, que é uma das maiores do Brasil, né? Em termos de indústria, né? Então, Curitiba, você tem, fora a cidade, mobilidade urbana, parques, tem de tudo. A arquitetura é um sonho. Para arquitetura tem é muito tudo. bom. Existem os incentivos, né? A legislação urbana, então Curitiba ela é muito bem estruturada. Não tanto o arquiteto, o urbanista sempre quer mais, né? Ele é o inovador, ele quer sempre algo a mais. Mas o bom da construção civil, dos empreendimentos, é que você se molda ao que a legislação permite. E aqui em Curitiba se faz muito bem isso, né? Então, essa exploração do mercado imobiliário de bairros e serviços aqui, ele engloba dentro da arquitetura tanto residencial quanto comercial, corporativo. Então, hospitalar, área de saúde, nós temos todos os campos de arquitetura inseridos na cidade, né? É que essa parte é bem burocrática, né? Se for pensar, tipo, fala de zoneamento, de expansão. Você, quando você entrou na faculdade, você já almejava, tipo, seguir nesse ramo, assim, de mercado imobiliário, vamos dizer assim? Porque tem gente que entra na arquitetura, sei lá, pra focar em construção de casas, em construção de edifícios, foca mais em construção, né? Construção. Sim, eu até cursei 3 anos de engenharia civil junto com a arquitetura. Acabei não concluindo a engenharia civil porque é desgastante, né? O curso, quem fez a faculdade de arquitetura sabe, ela é bem exigida, no caso. Então, quando você se forma, você quer trabalhar, você quer desenvolver. E aí fica naquela, depois eu me formo, depois aí eu não via necessidade, já estava inserido em construtora, trabalhando em obra, que era o meu objetivo. Sempre foi o objetivo, não, vou me graduar nisso para construir, né? Para entrar nesse ramo do mercado imobiliário. O foco nunca foi o projeto, né? A venda de serviços em projeto. Isso é natural você acabar fornecendo por causa Você tem aquela formação, a paixão pela arquitetura e a demanda dos no início serviços. você não vai negar as coisas, né? E você, até hoje, dentro do mercado da construção, você acaba
pessoa quer o teu serviço, ele quer a tua expertise naquele assunto, você acaba desenvolvendo e fornecendo, né? E isso aí é muito legal, porque cada cliente é uma troca, né? Cada serviço cada projeto que você desenvolve é uma troca entre o objetivo do cliente, o que ele deseja e a tua solução para aquilo. Eu vejo que, assim, das conversas que a gente tem, o pessoal não sabe, mas a gente conversa muito fora das câmeras, e eu sei que você manja muito de, tipo, conhecer o mercado imobiliário em si. Né, por exemplo, quando você vai construir alguma coisa, eu sou o cliente, imagine, vou contratar você, eu falo assim, putz, eu quero contratar Stoffel Arquitetos lá para achar um terreno para mim. Isso demanda um estudo para entender o objetivo da pessoa, às vezes, né? Pô, você quer morar? Quanto tempo? Tem esse tipo de dúvida que surge, né? E você acaba tendo que entender bastante desse mercado para não oferecer um terreno bucha para o cliente. Sim. Ou que não tem objetivo nenhum para ele, né? Tanto que o curso de arquitetura, ele é arquitetura e urbanismo, porque caminha junto. Isso entra dentro de urbanismo. Entra dentro porque a edificação não é só ela isolada, ela vive dentro de um entorno, que é o entorno urbano, para onde a cidade caminha, o que vai acontecer nesse entorno na próxima década, 2 décadas. Então isso gera para mim, muita curiosidade em conhecer o espaço urbano, né? Por que eu vou construir, se o cliente demanda, por que eu vou construir um prédio naquela região, naquele bairro, né? O que a região vai oferecer, né? Então a gente, como eu te falei antes, a legislação urbana é tudo um conjunto. A legislação te oferece o que pode fazer e o incorporador ele vai ver a vantagem econômica para aquele empreendimento e o morador, o comprador daquele empreendimento, o que ele vai ter ao redor que vai ser útil para ele, vai servir a ele. Então esse estudo de densidade, para onde a cidade caminha, o que o bairro ou a região oferece de serviços, de comércio, saúde. Por exemplo, um casal idoso, ele já está numa área de frequentar mais a área da saúde. Ele vai querer, talvez, morar numa região mais próxima, que demande menos tempo de deslocação, né? Deslocamento, e tudo isso engloba, né? Então, que é um estudo bem complexo, né? Porque é quase como apostar na bolsa de valores, né? Você direcionar para onde a cidade vai crescer e tal. Não é um chute, né? Não é dizer, eu acho que esse bairro vai crescer mais. A cidade em si, historicamente, ela tem um eixo central e ela vai se expandindo para a periferia. A periferia não é um local degradado, recheado de favelas. A gente tem favelas no centro de Curitiba, né, no acesso à cidade, várias hoje em dia distribuídas. Já nem tem isso mais, né? A periferia, a periferia, Estados Unidos, a periferia onde estão os imóveis mais caros. A periferia de Los Angeles tem as casas mais caras do mundo. Então aqui a gente vai se falando, os bairros mais populosos de Curitiba, por exemplo, são na periferia, né? Que é Uberaba, SIC, Cajuru, Boqueirão, que hoje você vê bairros como Boqueirão, que tem uma boa visibilidade hoje, ele já está se inserindo numa região mais central, né? Na sequência do Portão. O Portão, nos últimos 20 anos, ele se transformou totalmente, né? Que é uma expansão natural do Água Verde. Centro, Batel, Água Verde, vai para o Portão. Mas isso é a própria cidade que vai fazendo? Ou as incorporadoras, enfim, quem vai construindo vai acabando arriscando? Não, vou fazer assim, vou tentar construir um imóvel mais alto padrão nesse lugar aqui, vou criar um condomíniozinho com serviços para ir tentando puxar. Como é que funciona isso? Sim, a legislação te dá essa possibilidade, essa ferramenta. E o incorporador, ele gera isso.
ele vai, por exemplo, não é todo mundo, cidade hoje de Curitiba tem 2 milhões de habitantes. 1 milhão de habitantes assalariados e 1 milhão que trabalha diretamente, empresário, industrial, comerciante. Então você vê que é meio a meio. Então não é todo mundo que pode morar na região central. Então ele precisa desses equipamentos, serviços, mobilidade urbana na região dele, né? E o adensamento que cria essa proximidade desses equipamentos acaba indo para os bairros, se afastando um pouco do centro, né? Então a incorporação, o mercado imobiliário ele que constrói, vai ditando ali, ele que investe nisso, né? Então ele utiliza essa ferramenta que a legislação urbana te possibilita, que ela vai mudando, né? A cada 10, 20 anos ela vai mudando, porque a demanda aumenta. Tem que se adequar às necessidades, né, do local. A população aumenta, a população vai precisar de mais infraestrutura urbana. Isso que você fala de as mudanças é o famoso zoneamento? Zoneamento. Porque eu sei que isso dá uma briga muito grande, né? Sim, como eu comentei anteriormente, nada é 100% como o arquiteto urbanismo deseja ou como o incorporador deseja, né? Teve agora em 2019 essa nova lei de zoneamento em Curitiba, muitos não ficaram felizes. Não tem como agradar todo mundo, né? Não, só que o mercado se adapta. O incorporador, o arquiteto, ele tem essa visão. Ele é pago para ter essa visão e estudar as regiões. Agora eles limitaram essa região, mas o que eu posso oferecer? Ele inova. Ele oferece um produto diferenciado, que hoje são nas regiões mais centrais, mais adensadas, os prédios baixos, né? Que é uma tendência, é melhor de se viver. Prédio baixo de quantos andares? 3, 4 andares. Daí esses prédios não precisam ter elevador e tal, né? Se eu não me engano. Até num padrão elevado precisa, né? Você vê que depois a gente vai entrar nesse item, mas hoje casas de 300 metros quadrados já tem elevadores, a indústria... A mecânica, né, das fábricas de elevadores estão se adaptando. Hoje você vê gigantes como a ThyssenKrupp, a Atlas, desenvolvendo um produto para casas, que é um equipamento com motor menor. Nichado nesse tipo de mercado. Exatamente. Né? Porque quando a gente pensa por exemplo, mudança do zoneamento, é um negócio mega hiper complexo, né? Porque ele vai mudar tanto a forma construtiva dos negócios, quanto o pensamento das pessoas de investimento, esse tipo de coisa, né? Que às vezes você tá construindo, eu não sei nesse sentido, mas eu imagino, eu tô construindo numa zona que é ZR4 lá, se não me engano, ZR4 você pode construir prédio. Sim. Mais ou menos, esse é o máximo entendimento que eu tenho de zoneamento. E se muda pra ZR3, não acontece isso, né? Ele não volta, ou pode acontecer? Pode acontecer, tem regiões que era ZR4 virou ZR3. Mas aí o que tá, fica. O que tá, fica. Não pode demolir. Que é esse embate, né? Indignação até do proprietário do lote ou do incorporador. Que, eu tenho um prédio de 8 andares do lado, agora só posso fazer 6. É que isso muda da água pro vinho o valor das coisas, né? Imagina. Muda. É muito comprometedor e assim, você mudar um zoneamento de uma cidade. Uma coisa é se fosse, tipo, pra aumentar, né? Digamos assim, tipo, você tem tudo... só casa aqui e daí muda sempre pra cima, nunca volta. Né? Que o plano ele é ordenado, né? O IPUC em Curitiba, ele tem um material sensacional, assim, de estudos em outras cidades do mundo, inclusive. Então você não pode pegar um bairro e mudar para uma zona estrutural, ZR4, encher de prédio. Tudo é orgânico, né? Você vai mudar o zoneamento numa região que precisa desse adensamento, dessa verticalização. O que o mercado, as pessoas hoje no mundo querem, as regiões e cidades mais valorizadas, as pessoas falam muito em mobilidade urbana, né? O carro que tem que ter cada vez menos. É um apelo do IPUC, da legislação local, ter menos carros.
mas eles se contrariam em não aprovar prédios sem garagem, por exemplo. O que força essas pessoas a não terem carros e usar o transporte público ou aplicativo, né? Um terceirizado, táxi, etc. Isso aí incentivaria muito a mobilidade urbana pelos transportes, tirar carro da rua. Mas eles querem tirar carro da rua, mas não aprovam prédios sem garagens. Eles não aprovam no sentido de você não pode construir. Não. Caramba. Então, por exemplo, Porto Alegre, no sul, ela já tem regiões que ela está permitindo sem. São Paulo, agora, recentemente, também. Em regiões que o pessoal pode construir prédios sem garagem. É que vai mudando, eu não sei se pode ter a ver, mas vai mudando muito a mentalidade da pessoa que compra, né? Porque as gerações das pessoas vão mudando. Porque hoje em dia, se você pensar, todo mundo quer comprar um apartamento, quase todo mundo, um apartamento com vaga de garagem. Sei lá, 5 anos atrás. Hoje em dia o pessoal já tá vendo vantagem em utilizar aplicativo e tal. Aluguel de carros está crescendo muito. As concessionárias já estão fornecendo esse serviço, porque se você botar na planilha, é mais capaz barato de sair mais barato. você alugar um carro. Deixa na rua, já tem seguro, já tem troca de tem pneu, manutenção tudo certo. do carro. Se você colocar a manutenção do carro, Desvalorização desvalorização financeira do carro, é muito mais barato você locar. Porque você locaria esse carro na tua demanda. Você precisa viajar, você locaria, né? Só que hoje você vê a linha de aeroportos, hoje atende muitas cidades do interior, inclusive, e quanto menos carro na rua, menos pessoas viajando, mais barato vai ficar as passagens aéreas. Né? Como eu comento, é orgânico o processo. Nossa, que é muito louco. Tudo influencia. Então, assim, né? tem um apelo, assim, um estudo até dos órgãos municipais nas vias expressas, um dia liberar os edifícios sem garagens. Já existe hoje uma redução, prédios de lofts, de kitnets, onde a cada 4 você teria uma vaga de garagem. Então, muitas unidades já não teriam vagas de garagem, né? E o que precisa, a contramão do negócio é o comércio e serviço. Esse sim precisa, né? Mas assim, por exemplo, o que eu comento, os prédios poderiam não ter garagem, mas ter um acesso para ambulância, ter um acesso para carga e descarga, mudança. Então, investir essa transformação no equipamento, no edifício, que precisa mudar. E essas transformações são bem lentas, né? São muito lentas, mas precisa do incentivo urbano, da legislação urbana. Ela precisa validar isso, né? Ela tem que ir lá e dizer, não, eu defendo essa causa e você pode fazer. E tem cliente, tem demanda. A pessoa, às vezes, eu tenho cliente que constrói, que incorpora, e meu cliente não precisa mais do carro, né? E é uma discussão, a gente tenta reduzir o máximo porque o cliente ele não quer gastar com aquela área. Isso reduz o preço do imóvel. Pra do caramba, aluguel, muito. Inclusive do aluguel, né? Porque você não tem aquela área construída, aquela área que é tudo é por metro quadrado. Né? Então eu vejo que ainda precisa evoluir um pouco essa parte, mas como eu te falei, voltando aos prédios baixos, você tem um contato maior com a rua, né? O bairro bom não é aquele que tem ruas desertas e muros altos. O bairro bom ele tem vida na rua. O bairro seguro é aquele que tem vida na rua, né? Que são as fachadas ativas que eles chamam. Isso tem que ser criado nos bairros mais residenciais também. Você precisa criar a vida na rua. E os prédios baixos, você tem esse maior contato, inclusive com a natureza. A cidade de Curitiba, em termos de arborização, é uma das melhores do mundo. Então, esse abraço, digamos, que as incorporadoras dão na legislação é isso. Eles pegam bairros como Juvevê e Cabral, Bigorrilho, onde hoje a preferência são prédios baixos e fazem. Claro que são empreendimentos residenciais. E aí precisa da vaga de garagem. Né? E você vê, Curitiba ela atende todos
os padrões de vida. Tanto da pessoa que mora sozinha, como é um casal novo, ou uma família maior. Vou pegar uma água. Vamos lá, vou falar. Vou pegar aqui para se precisar. Então ela atende todos os públicos, digamos assim, né? Aqui se precisar. Obrigado, Alexandre. E tem demanda para todo mundo. Não é? O que hoje Curitiba ela tem déficit de oferta para todos os públicos. Tem o cliente que quer casa de alto padrão, que quer casa de médio padrão, que seriam casas maiores ou menores, que é o cliente que quer morar num bairro residencial mais afastado, que tem menos movimento, que é mais reservado. E tem o cliente que ele quer descer de manhã, 7h30, e ter a padaria, ter o café, ao meio-dia ter o restaurante, ter o laboratório, a clínica, tudo ao redor da casa dele. Os públicos eles vão mudando muito, né? Porque vão ter experiência. Eu acho que o pessoal viaja muito para fora também. Sim. E vai acompanhando tendências. Porque as grandes cidades de fora, por exemplo, eles acabam ditando um pouco de como a sociedade, de forma geral, vai agir, né? Tipo, tipos de construções, essas tendências de usar aplicativo para não ter vaga de garagem, isso acaba influenciando aqui, né? Provavelmente. Sim. Não o órgão, não o IPUC, por exemplo, mas a tendência das pessoas mesmo. Talvez loja de roupa, a gente estava conversando num outro podcast, loja de roupa na rua, assim. Tem muita gente que tá consumindo pela internet tudo, nem prova roupa, nem nada. Então, isso acaba tendo uma influência grande em comércio, essas coisas, né? Sim. E daí a tendência de fora, eu acho que acaba mudando um pouco a mentalidade das pessoas, tipo, queria que fosse assim. E daí vai mudando um pouco a estrutura organizacional de Curitiba, por exemplo, dos bairros e tal, tendências, né? Eu não sei se isso o IPUC leva em conta, tipo, se eles fazem... Eu nunca cheguei a ver essas pesquisas que eles fazem, mas eles chegam a fazer pesquisas com os moradores, com as regiões para entender as demandas? Um negócio assim? Sim, não, eles fazem... Deve ser um negócio mega complexo. É um instituto de pesquisa, né? Eles focam nessa melhoria. Olha, a cidade precisa disso nessa região. Eles vão... É integral o estudo deles. Você sabe como muito funciona... importante para a cidade. Isso, você sabe como que funciona, tipo, por exemplo, valorização de terrenos, essas coisas, de regiões em Curitiba? Eles que ditam isso ou é a própria região que... Porque não existe uma norma, não. Um órgão que fala assim, nesse bairro custa 10, nesse custa 20, nesse custa 30. Não, eles é uma especulação, não têm influência, né? Não tem influência. Não, eles não têm influência nisso. Isso é a demanda da população, que a população quer, o que é feito naquela região. Entendi. Né? O que agrega a qualidade de vida, a mobilidade urbana, como eu disse, e comércio e serviço. As regiões mais valorizadas no mundo, em cidades, são onde você tem uso misto. Isso é fato. Uso misto seria residencial, serviços, residencial, serviços, comércio, corporativo, saúde. Isso, você vê em São Paulo, região de Pinheiros, é o que mais valorizou, porque a pessoa sai, ela tem tudo ao redor dela. Ela tem... Curitiba tem isso também. Eu acho que deveria crescer. Curitiba, estamos falando em 10 vezes menor que São Paulo, mas é uma mini São Paulo, né? Como, falando em São Paulo capital e Curitiba, ela é uma cidade de serviços secundários e terciários, que é comércio, serviços, saúde e indústria. Né? Inclusive a construção civil entra nessa parte da indústria. O SIC hoje temos 900 indústrias, ou mais até. É uma cidade totalmente industrializada. Como que funciona essa questão de ter uma região para indústrias? Porque eu entendo um pouco de história, mas eu sei que normalmente nas cidades eles vão dando incentivo para que as indústrias se mudem, vamos dizer assim, para um canto específico para gerar indústria. Mas isso é ótimo. É por causa do caminhão, parte de fábrica, poluentes, perto de rodovias para despacho, destinação, né? Logística. Despacho, logística. O SIC foi em 1975, na década de 70 ali que ele foi formado, é fantástico.
Mas tem outras cidades que são assim também? Deve ser todas Joinville praticamente. Tem uma né? cidade industrial muito boa, né? Então, isso tem que estar na periferia, até porque ele tem que estar perto das estradas, né? Das BRs, no caso. E Curitiba tem os anéis viários que interligam toda a região metropolitana. Isso não é à toa que é quinto PIB do Brasil, é Curitiba, né? Tem Osasco, que é um padrão de Curitiba que vai passar Curitiba num breve tempo. Porque Curitiba, como a gente fala, a legislação acaba te atrapalhando um pouco nesse desenvolvimento. Então, Osasco deve passar aí em 10 anos ou menos, vai passar o PIB de Curitiba, vem atropelando todo mundo, assim, né? Mas por causa de política pública nesse sentido. Você vê, é uma cidade próxima à capital, então ela acaba, o pessoal investindo lá e acaba desenvolvendo, né? Como, por exemplo, se fosse Colombo ou São José dos Pinhais, também uma das cidades que mais cresce no Paraná, que ela vem crescendo de forma absurda, assim, por causa dessa interligação com a capital, com o SIC também. E o que faz essas cidades, tipo, que são da região metropolitana crescerem? Por exemplo, São José dos Pinhais. Naturalmente as pessoas querem comprar mais terrenos, querem criar serviços, ou tem um incentivo, tipo, de prefeitura, alguma coisa assim, do pessoal ir pra lá? São José, claro, aeroporto, que é o maior fator do desenvolvimento da cidade e das pessoas que não querem mais fazer tudo em Curitiba, eles querem fazer na cidade deles. Não há mais a necessidade de vir a Curitiba para fazer. Hoje tem tudo lá. Se você pensar 30 anos atrás, até 25, falando em estado de Paraná, todo mundo tinha que vir para Curitiba. Hospital, tudo. Lojas, franquias, não tinha no interior. Tudo tinha que vir para cá fazer aqui. Hoje não, você tem no interior todas as lojas, comércio, tem aqui. Né? Então, você vê, São José acaba tendo esse boom, Pinhais também, porque as pessoas levaram para lá, elas conseguem criar isso na cidade deles, e isso gera uma valorização financeira, imobiliária, natural. Né? E o aeroporto, falando de São José, é o principal fator disso. Toda cidade onde um aeroporto se desenvolve, ela cresce. Eu concentro muito aqui no sul. Se você pegar cidades em 10 anos explodiram, por exemplo, Chapecó, no interior de Santa Catarina. O aeroporto, investimento nessa rede, levou várias franquias para lá. Hoje a cidade está crescendo, parte imobiliária, prédios maiores... Tudo por causa a parte do setor primário lá, que é a agricultura, que era o maior investimento, estão investindo dentro da construção civil. Então a cidade cresce. É por isso que às vezes tem um incentivo, que eu vejo notícias de tipo, incentivo muito grande de prefeituras querendo trazer serviços que agregam. É tipo loja âncora, que eles chamam, dentro de shoppings, né? Sim. Se tiver uma C&A aqui, uma Zara, uma Renner, vai chamar mais gente. Sim. Então nas cidades acontece isso também, né? Porque é um atrativo para todo mundo. Porque todo mundo tinha aqui, no caso de lá, eles iam para Florianópolis ou até para Porto Alegre, onde tinha tudo. E hoje já tem muita coisa. Então a cidade, as pessoas, por exemplo, saíam da cidade do interior. Elas iam estudar fora e ficavam fora. Não mantia os empresários lá. Quem não era da agricultura acaba saindo da cidade. Não faz sentido, né? Não faz sentido, porque não tinha. Agora tem. Então, muitas pessoas de fora que voltaram para a cidade porque ela te oferece rede de saúde grande, montando hospitais, né? Então... Que daí você ganha qualidade de vida, né? Você não precisa mais desse translado, por exemplo. Porque eu não lembro muito bem, mas eu sei que antes o pessoal sempre falava, tem que sair de São José e vir para Curitiba para trabalhar. Exatamente. Hoje tem tudo praticamente. Mas mesmo assim, hoje, falando em dados, Curitiba recebe 1 milhão de pessoas que vêm na região metropolitana trabalhar todos os dias. O nosso transporte urbano, o BRT, ele é muito efetivo, ele é muito bom. Ele teria que ser ampliado, mas ele funciona muito bem. Ele transporta talvez mais pessoas por dia do que o metrô de Londres.
Em termos de população. E você acha que isso não tende de qualidade, né, de transporte. De quantidade de pessoas. Mas de quantidade de pessoas. É porque a região metropolitana, quando a gente fala, é gigante, né? A gente não fala só de São José. Não, a gente tá falando aí em 2,5 milhões de pessoas. É um pouco mais do que a cidade de Curitiba, que hoje deve estar em 2. Ou já passou de 2 milhões, né? Mas você vê que, assim, por exemplo, no fim de semana, essas pessoas, elas podem ficar nas cidades delas. Né? Se você vê São José, é a mais evoluída, mas Colombo cresceu demais. A valorização de terrenos comerciais em Colombo, 4 Barras, Campina Grande, é absurda. Almirante Tamandaré, você não acha um terreno para você fazer um centro comercial. Você tem que desembolsar muita grana, muito mais do que... É o valor imobiliário praticamente de Curitiba, de bairros mais não tão centrais, digamos, né? E você acha que tem uma tendência de cada vez mais diminuir a quantidade de pessoas desse translado? Que você comentou que, por exemplo, transporta 1 milhão de pessoas. Muito, com o tempo vai... Os centros comerciais, por exemplo, ele tá em alta, não só em Curitiba... porque as pessoas não querem sair lá do bairro Alto ou do Boa Vista para vir para a região central num mercado ou numa loja. Eles vêm trabalhar talvez na região central e na volta ele quer parar na padaria, ele quer pagar umas contas na lotérica, ele quer ir na mercearia, que é um mini mercado, porque até ele ir no mercado grande, ele tem que se deslocar, estacionar, andar, até que você repara que os mercados menores voltaram com tudo. Tem 20 mercados de uma marca menores do que 5 grandes. Sim. Entende? Então isso é uma tendência, porque a pessoa ela perde menos tempo em corredores, estacionando. Só o tempo de deixar o carro e subir até o setor lá, você já fez a compra no mercado pequeno. Exatamente. E você vê que a escala dos mercados, até das prateleiras, diminuiu. Para facilitar a procura nas prateleiras, para ser mais rápido. Né? Então, assim, agilidade é tempo. O que as pessoas elas priorizam é tempo. Perder menos tempo no mercado é uma coisa. E essa é uma tendência que afeta muito esse ramo imobiliário, né? Totalmente. Até da questão de estacionamento. Então, isso que eu quero explicar, porque um bairro valoriza. Por exemplo... vamos dar um exemplo aqui, Boqueirão, que é um dos bairros que deve, nos próximos 10 anos, mais crescer em Curitiba. Anotem aí, quem quiser comprar terreno, já corre. Tem uma tendência, como eu falei, o Portão, nos últimos 20 anos, ele criou uma infraestrutura urbana muito grande. Então, a densidade lá aumentou, populacional, foi uma área mais adensada, e agora ela vai indo para periferia. Para os outros bairros ali Portão, perto. A periferia do Portão. Capão Raso. Capão Raso, Novo Mundo, Santa Quitéria. Né? Então ele vai se expandindo. Criando esses equipamentos de comércio e serviço, o que acontece? Ali tem um centrinho comercial que tem tudo. Os bairros, as pessoas querem morar ao redor disso. Então a região residencial começa a valorizar. Né? Valoriza porque a pessoa paga mais para morar perto. Eu vou perder meia hora menos no trânsito porque eu não preciso me deslocar até lá. Isso hoje em dia é uma realidade no mundo. As pessoas não querem perder tempo no trânsito. E o Boqueirão, você ia comentar que ele tá seguindo essa... Tá seguindo a região, porque é um bairro que ele tá bonito. É um bairro que as pessoas cuidam mais do bairro, porque elas ficam mais no bairro. E elas querem, o investidor, não, eu quero fornecer isso para a população, para os moradores desse bairro. Então ele investe naquilo, né? Nesse comércio, nesse serviço, ou num prédio residencial. O prédio residencial que tem, eu acho que ele tem que ter essa fachada ativa, que seria o quê? O comércio voltado para a rua. Para ele ter essa movimentação dentro da rua onde ele está inserido. O pessoal caminhando, acessando gera os lugares. Segurança. Isso é muito bom. Claro, ela tem que ser construída de um jeito onde, por exemplo, tem aquele argumento, mas as marquises, elas geram os moradores de rua. Não, você trabalha sem, entende? Mas aí chove, Curitiba chove muito, tem que dar essa proteção. Então você investe em segurança. Eu tenho um escritório no empreendimento, que ele é aberto para as ruas, poderia ser murado e cercado,
e tem a fiscalização, ele é coordenado, né? Ele é monitorado e isso não acontece ali. Então você não pode construir alguma coisa e abandonar ela. É que não tem mágica, né? Não tem como resolver todos os problemas numa tacada só, né? Por exemplo, o bairro Rebouças, que ele tá grudado no Água Verde e no centro. Eu digo que eu penso hoje como se fosse uma pérola na região central de Curitiba, onde teve um incentivo da legislação urbana. Mas por que não estão construindo Teve um muito incentivo, lá? você diz, de mudança de Legislação, zoneamento? zoneamento. Incentivo construtivo de uso misto, inclusive. O que é esse uso Uso misto? misto é um prédio, por exemplo... Comercial e residencial juntos? O Neo Superquadra é um uso misto, onde ele tem a torre residencial, a torre corporativa, a torre comercial, comércio e serviços no térreo e área de estacionamento. É a melhor situação possível para um... É uma cidade. Tem 5.000 pessoas ali concentradas, por isso até chama Neo Superquadra. O Seven Avenue ali do lado é no Rebouças, inclusive. Perto da rodoviária. É um prédio de multiuso, né? Então, assim, isso aí é o que ele faz no entorno. Ele faz muita coisa pelo entorno, porque a pessoa mora, ela trabalha, ela tem o comércio e serviço. Essa pessoa deixa de usar o carro dela muito, deixa de poluir, deixa de aumentar o tráfego, né? E naquela região. Então, acaba valorizando o entorno. E o Rebouças, ele teve esse incentivo para uso misto. Isso é muito interessante, sabe? Você pode construir vários usos dentro de um lote. Isso faz com que o agregado de lotes, as pessoas comprem mais área, né? Para colocar o empreendimento dela lá. Então, se eu pudesse pegar o Rebouças para mim, eu faria dele um novo Batel, por exemplo. Porque você pode colocar um monte de empreendimento misto ali, transformar numa região que tem tudo também. Você pensa, a República Argentina é fantástica, é uma avenida que tem casa, literalmente tem prédio, tudo, residência, tem clínicas, tem área corporativa, comercial, transporte ali, tem mobilidade urbana muito boa agora, a revitalização ali das vias. Quase terminando, né? E você vê que tiraram muito estacionamento. Para incentivar realmente a mobilidade é verdade. Transporte público. Eu só achei que eles eram sacanas. Não, várias vezes você vai, onde é que eu vou pôr o Tinha carro? vaga aqui, agora não tem, caramba. Só que aí você gera um comércio. Os prédios que se capacitaram nessa infraestrutura dentro dele com estacionamento, tá gerando renda, dando emprego. É que você tem que seguir as tendências, né? É tipo o celular que tá vindo sem carregador. Todos vão vir sem, não adianta. Todos vão vir sem. E a mobilidade urbana, o urbanismo de forma geral também vai acontecer isso, né? Sim. Vai mudar. Você vê o Neo Superquadra, ele não tem muita vaga de estacionamento na rua, mas ele criou dentro 3 subsolos, tem 1.200 vagas de garagem. Então ali você sempre vai achar uma vaga de garagem dentro. Tem que pagar? Tem. Só que você paga por segurança. Não, e não quer pagar, daí você usa o aplicativo. Você usa não tem o carro. Exatamente. Normal, né? Então, isso que a cidade precisa. E o Rebouças eu vejo um potencial muito grande. Agora sim, a legislação deu essa ferramenta. Por que os incorporadores não estão investindo muito ali? É fazer um negócio legal, criou demanda, o outro vem. É que ainda é arriscar, né? Porque tem que ter o primeiro que vai dar o pontapé, né? As cidades começam assim, né? Isso. Você não vai fazendo Rio Grande porque bastante gente arriscou de falar assim, não, eu acho que vai valorizar, eu acho que não sei o que. Não acho, né? Mas entende do mercado que nem você e vai comprar um terreno lá para deixar valorizando ou vai construir um comércio. Sim. É assim, né? Alguém vai ter que ir primeiro, um conjunto. E falando em Fazenda Rio Grande, não é um... É que Fazenda Rio Grande assusta um pouco, me assusta no sentido de o crescimento absurdamente rápido e valorizando demais, assim, as coisas. Porque essa pessoa, ela é menos provida financeiramente, ela tem um recurso menor e o transporte para ela é muito caro. E é muito tempo que ela perde, ela não quer sair de lá. Então, como eu te falo, as franquias, o comércio, as pessoas investindo em Fazenda Rio Grande, as pessoas não precisam mais sair de lá. Claro que é uma região metropolitana, uma cidade extremamente residencial. O uso dela é mais residencial.
Então, muitas pessoas que moram lá vêm trabalhar em Curitiba. Mas com tendência também é aumentando sempre, né? Porque é dessa mesma forma que você está falando. Tem ela fica mais densa em uma região e vai escorrendo para as laterais ali, para a periferia. Piraquara, por exemplo, aquela avenida que fizeram a ligação para Piraquara é sensacional. Então, Piraquara está crescendo, valorizou. É uma das regiões que também o pessoal vai começar a ficar mais lá. Você pega a bicicleta do centro de Curitiba, você chega no centro de Piraquara por ciclovia. Isso é muito bom. Eu já fui várias vezes, inclusive. E você chega lá num sábado, você vai no centrinho. Entendeu? Que tem tudo. Que tem tudo. Então, essas pessoas começam a girar. As pessoas ficam lá e, consequentemente, a região residencial vai valorizando. Né? E pensando, voltando para Curitiba, os bairros, né, das regiões centrais são os mais adensados, não são os de maior população, mas são os adensados. Por quê? Por causa da verticalização. Batel, todo mundo quer morar no Batel porque é uma região mista. É uma região que você faz tudo a pé. Água Verde é um dos que mais tem pessoas morando por metro quadrado. É, 109 pessoas por hectare. E mesmo assim, Curitiba, por isso que eu falo, Curitiba é muito bom de viver. É pouca gente vivendo num espaço de terra, digamos assim. Porque o Água Verde ele não é tão vertical, né? Tipo, ele tem bastante coisa vertical, mas tem muita casa também. Né? O vertical, ele se concentra nos eixos. Eixo estrutural, onde estão os prédios. Curitiba ela é formada por triângulos, né? Um zoneamento. Não sei. Eixo estrutural é o topo da pirâmide, os prédios mais altos. Seria a zona estrutural. ZR4, onde é de 8 a 10 andares, mais baixo. ZR3, de 3 a 6 andares. ZR2, 2 andares. 3 a 2 andares. Então, ele faz uma pirâmide. Né? Então, você vê que a República Argentina ali seria o topo da pirâmide. Né? A 7 de setembro. A 7 de setembro também. Que é uma continuação da República Argentina. Muito boa. Você vê que é um uso misto extremo ali. As pessoas fazem tudo a pé, tem praças. Então a qualidade de vida é muito boa nessas regiões. Até em relação ao transporte, né? Porque todo esse eixo aí passa pela linha do ônibus lá, Canaleta e tal, e vai seguindo até seguir aqui passa ali no Miller, daí vai subindo aqui Juvevê, Cabral, vai até Santa Cândida lá, né? Essa interligação urbana, Curitiba, é muito boa, os anéis viários, né? Então como a gente falou do SIC, você deixar todos os caminhões para lá é essencial, você não pode misturar essa parte pesada. Rebouças, se eu não me engano, antes da década de 70 era essa parte mais industrial, né? Você vê que tem muitos galpões lá. É verdade. Nessa parte do Rebouças. E para o mercado imobiliário é muito bom, porque os terrenos são enormes, o galpão é super barato de demolir, muitos são com pré-moldado que pode ser reaproveitados em outros locais. Então, como eu falo, se o Rebouças fosse meu, eu faria um novo Batel. E você tá numa região que você se conecta a Pinhais, São José dos Pinhais rápido. A ligação ao aeroporto é muito rápida. Então é uma questão de tempo até a área se desenvolver. E é rápido, assim, é lento porque construções e tal. Tem, assim, falando em mercado imobiliário, o custo da construção civil explodiu, né? Em 2020 a 2021 ali subiu 43%. Mas a demanda acompanhou, né? Sim. Ou não? Sim. O que a gente está vivendo hoje é um amadurecimento do mercado. As pessoas, está caro. Mas elas vão guardando mais dinheiro, ela muda o foco onde ela está gastando dinheiro e ela tem que guardar para comprar um carro, um apartamento, um terreno, uma viagem, né? Então tudo mudou. Combustível, ela usa menos o carro, ela pensa mais nessa logística dela durante o dia, o que eu consigo resolver pela internet, por telefone, eu não preciso me deslocar. O vídeo. Tem que tentar se adaptar às necessidades. Porque ele não vai gastar o dobro do que ele gastava 4 anos atrás. Não vai mais no banco para tirar um extrato, Exato, né? Vai ter que obrigar. A gente começar a falar bancos
os bancos virtuais aí, essas plataformas que não tem nem sede, é tendência. Você vê o Nubank, o C6 tá crescendo muito. Aí você já vê o Itaú montando essa plataforma dentro, o Bradesco, porque eles sabem, eles não podem, estão perdendo clientes. Eles vão ficar para trás. Então a evolução a adaptação é muito rápida. E tudo influencia, né? E aí você não quer pagar taxa mensal, R$2.000 por ano em manutenção. Por quê? Porque você tem que pagar a luz do banco, da unidade física, aqueles funcionários, o gerente, a limpeza, produto de limpeza, entendeu? A água. Não, por que eu vou pagar isso se um outro banco de plataforma digital outro que tem uma oferece? sede pequena, onde os funcionários estão em casa, trabalhando. Exatamente. Então a cidade vai evoluindo nisso, né? Você vê essa parte da incorporação é a mesma coisa. Aí você vê o Rebouças comparando com o Boqueirão, que são duas áreas que eu vejo com bons olhos para crescimento urbano. Boqueirão é gigante, é uma das maiores áreas territoriais. É o maior bairro que tem ou não? Cajuru. Cajuru é o maior. SIC, Cajuru, Boqueirão, Uberaba. Boqueirão é gigantesco, né? É gigante. Então você vê que Boqueirão ele vai desenvolver a pirâmide lá dentro, com certeza. Agora o Rebouças pode ser o topo da pirâmide já, porque ele é um bairro pequeno e pode ser totalmente adensado, de uso misto, e que as pessoas não precisam de carro. Mas assim, é uma região, o incorporador tem que pegar um terreno, uma área grande, criar um bulevar dentro, entendeu? Fazer um bairro extremamente moderno, porque ele é um bairro pequeno, o Rebouças. O investimento, né, com várias incorporadoras é menor do que no Boqueirão. Você não vai conseguir transformar o Boqueirão numa área totalmente mista e verticalizada. Então, assim, leva muito tempo isso, mas né? são duas opções, duas propostas dentro de uma cidade que tem esses bairros ligados à região central e metropolitana, muito fácil. Mas o Rebouças já tá mudando, né? Eu vejo que lá, acho que se não me engano, uns 2 ou 3 terrenos que antes eram tipo no eixo mesmo, assim, lá na Silva Jardim. Eram estacionamentos ou era uma casinha e tal. Quando mudou o zoneamento, porque se eu não me engano, do lado direito não podia construir, assim, não era... Eu não sei se o zoneamento, provavelmente é assim, né? Mas de um lado pode ser uma coisa e do outro não, né? É a famosa pirâmide, né? E ali, bem nesse ponto ali, na Silva Jardim, do lado direito, acho que não podia construir muita coisa. E quando mudou o zoneamento, agora já tem, tipo, 3, 4 prédios. Já tem os terrenos que antes eram uma casa de aluguel, ou era um estacionamento, ou era uma loja. Já alguma incorporadora já comprou aquilo, já tá colocando um prédio ali e tal, e isso vai aumentando a pirâmide e vai jogando mais para dentro do bairro. Getúlio Vargas, que é a Iaiaiguaçu, não são regiões adensadas, verticalizadas, mas elas têm comércio e serviço absurdo. O estádio, por exemplo, ele fica no Rebouças, tá ali na divisa entre Baté e Água Verde. Então ele gera um comércio extremo ao redor dele. Porque a densidade, um dia de evento naquele estádio é muito grande nas ruas. Estádio do Atlético? Do Atlético. Então é muito importante um estádio com o impacto que ele tem na região. É tipo um aeroporto. Se você pegar antes da reforma, ali antes do... Ninguém queria morar perto de um estádio. É aglomero de gente, a algazarra. Não, hoje, com uma construção bem planejada, as pessoas querem ter o comércio dela ali perto, elas querem morar ali perto, porque a lojinha, o comércio, a padaria, o restaurante, o bar... A quantidade de pessoas que ele não usa carro para ir trabalhar, né? E ele sabe que vai ter 2 ou 3 eventos por mês e que paga a conta dele. Então isso é muito importante para a cidade, né? Isso é tudo, assim, sacadas, né, que você tem que ter, porque não tem um manual de, assim, construa sempre perto de estádios. Não, e assim, você pode pegar no mundo. Isso aí começou mais em Amsterdã, aquele arena do Ajax, onde foi um shopping, um estádio. Então aquilo ali, ele está inserido numa região central e as pessoas usam as arenas dos Estados Unidos de basquete. Tem shopping. As pessoas não têm jogo, elas estão lá o dia inteiro. No restaurante, na loja, no equipamento de saúde, banheiro, estacionamento. Uma movimentação absurda. Claro, ela é muito importante para uma região. Então você não tem que tirar a arena dali e levar lá para a periferia. Não, ela é muito importante. Ela podia ter sido melhor desenvolvida com a fachada ativa, né? Que são
rodear aquele estádio de comércio, de lojas voltadas para a rua. Isso aí eu acho que foi um erro de projeto, na verdade. Talvez o zoneamento na época não permitisse, não foi de interesse dos investidores, eu não sei. Mas pensa que fantástico que seria aquilo com muitas lojas voltadas para a rua. Né? Você vê até aquela praça do lado do estádio, tá toda revitalizada, era uma área abandonada ali. Então, gera vida. E assim, eu vejo que a área residencial do Rebouças vai ter um crescimento muito bom nas próximas décadas, né? Eu queria que fosse mais rápido isso. A gente pensa, né? Você vê o bairro como um novo Batel, mais moderno, mais desenvolvido. E eu torço para isso, né? Tomara que eu consiga. Até já fiz projeto lá e espero fazer mais, quem sabe nosso também. Porque você tem que aproveitar essa demanda do mercado, assim, tipo de... Porque esse é um ponto que eu acho crítico para que as pessoas consigam entender o mercado, né? Porque imagine você... Eu não sei, uma pergunta. O zoneamento tem data para acontecer ou não? Tem. Tem? Tipo, daqui quanto? Daqui 10 anos vai acontecer? Geralmente é 10 anos. Pode então, 10 a 20, mas o projeto é para 10 anos. Então, a pessoa tem que entender que, vamos supor, daqui 9 anos, ela não vai pegar um Rebouças, ou próximo do Rebouças ali, sei lá, e vai construir uma casa no lugar. Não. Porque daqui 1 ano pode ser que vire umas R4 ali que pode valorizar em 30 vezes Esse tipo de entendimento de mercado não é tão fácil, né? O que foi esse zoneamento de 2019 não é que mudou assim muito de R3 para R4. O que eles embutiram, por exemplo, os R3 que podia construir 100 metros quadrados de comércio, agora pode 200. Os R4 que podia 200 metros quadrados de comércio, ele pode 400. Eles turbinaram os zoneamentos, digamos assim. Eles deram maior potencial para aquilo. Ou, por exemplo, ele pode construir uma área maior de comércio e residencial no mesmo lote e corporativo. Porque o corporativo ele é um uso, edifício de escritórios. Você não pode simplesmente pegar uma área residencial e botar um prédio de escritórios. O zoneamento precisa permitir. E é isso que o zoneamento fez. Tem R4 agora que pode pôr uso misto dentro da área residencial e corporativa dentro do mesmo terreno. Mas então o que mudou não foi... Porque o zoneamento, ele mexe na estrutura da cidade, né? Sim. Mudou a legislação também ou não? O que era as R4 antes mudou ou não? Mudou. Em algumas regiões, eles de R3 foi para as R4. Mas no sentido de, por exemplo, os R4 antes podia construir, você falou que é de 8 a 10? 8 a 10. Ele não mudou de 10 a 15? Não, isso continua a mesma coisa? Os R3 continuou de 3 a 6, né? 3 a 4 com ático 5. Os R4 de 6 a 8. Só que tem zonas especiais, R4 que pode até 10. Entende? 12. Então mudou mais fisicamente. Tipo, eles olharam Curitiba ali, pô, aqui agora virou isso, aqui isso. Entendi. Né? Você vê ali Vista Alegre e Mercedes, onde é uma região de uso residencial, os R1 e os R2. Mas tem esse item de comércio e serviço de bairro, onde podia só 100 num terreno, agora pode 200. Isso vai incentivar, porque, 100 metros quadrados o cara monta uma lanchonetezinha. É muito pequeno. Não, 200 agora eu consigo montar um negócio melhor. Isso incentiva o comércio naquele bairro, incentiva a moradora a ficar no bairro e, consequentemente, valoriza os terrenos. Que é a parte central indo para... Porque Mercedes, no caso, é uma região que pode ser edificada. Tem R1, 2, 3 e 4. Aí o Vista Alegre é R1 e 2. Só que ela está criando um comércio maior. Não sei daqui 10 anos se eles vão implantar os R3 e 4 lá dentro também. Porque a cidade vai crescendo. Tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. Né? Então você vê... Brasil é abençoado. Não tem furacão, não tem terremoto. Tem os ciclonezinhos que passam aí. Mas nada de grave. Então, por que não verticalizar? Né? Então, assim, eu sou super a favor desse limite de gabarito.
Eu acho muito legal esses prédios mais baixos. Uhum. Você vê o Ícaro aqui no Cabral. Ele é um prédio de 10 andares, é um investimento absurdo. 10 anos atrás você não via um incorporador pensar em investir o que foi investido lá num prédio baixo. Só que você passa na rua e é agradável. Sim. É gostoso de andar ao redor daquela Estruturalmente quadra. ficou bem distribuído, né? Bem distribuído. E o contato daquele morador com a rua é muito legal. É muito bom. Né? A qualidade de vida dele. Que toda edificação ela tem que estar inserida pensando na qualidade de vida. Né? Você vê até a região do Água Verde, é uma região bem... Ela é muito concreto, né? Muita rua. Você vai para o Cabral de UVV, já é mais espaçado, os prédios mais baixos e mais arborizada. Então, para a qualidade de vida é melhor. Mais confortável, né? Mais confortável. E a gente tem o público para tudo. A pessoa que quer morar afastada no Santa Felicidade, no Campo Comprido, numa residência, dentro de um condomínio. Ele quer morar num apartamento grande, de alto padrão, numa região central. Você quer o casal que é o flat e vai de fim de semana para Colombo, para a cidade da família, né? Para a residência da família, digamos, ou vai para a praia. Então ele investe lá, ele prefere passar o fim de semana lá do que ter uma casa maior aqui. Então nós temos todo tipo de público em Curitiba concentrado numa mesma cidade. E você sabe dizer, assim, por exemplo, nessa mudança de zoneamento, como tem uma data definida, o mercado imobiliário ele dá uma aquecida, né? Provavelmente. Sim. Porque hoje em dia, você sabe dizer, é que daqui 10 anos ele está muito longe, mas em 2018, você já sabia dizer mais ou menos o que ia mudar de zoneamento? Não tem como saber? Não tem como saber. Mas você tem uma breve noção de que o Pinheirinho não vai ficar... não vai virar ZR4 pra tudo que é canto, porque não faz sentido, né? Não. Isso você sabe, mas... Sim, é uma provocação até da legislação urbana, como eu falei, não é proposital isso. Eles querem que naquela região tenha mais casas, seja uma região mais horizontalizada. Né? 70% da população de Curitiba mora em casa, residência, térrea, ZR1, ZR2... É que deve ser uma bagunça na época de mudança do zoneamento, né? Uma bagunça no sentido de... por causa do incorporador. Incorporador que quer buscar um terreno... Por exemplo, ela incentivou muito a linha verde. O plano urbano quer que a linha verde se torne um cinturão ali de prédio, uso misto, inclusive. Mas aí o valor do aço, do tijolo, da areia vai dificultando. Caro. Por que eu vou fazer um prédio lá onde o valor imobiliário é menor de venda? Não, eu vou construir, então, o que incentivou muito... existia em 2018, conversava com muitas construtoras, incorporadoras, era um tipo de... Tinha 30 prédios para serem lançados em 2019, 20 e 21. Com a pandemia, muitos já seguraram, foram lançados esses empreendimentos, é o que está sendo construído hoje. E um empreendimento é 3, 4, 5 anos, né, de prédio. E já estão repensando. Você vê que, não, eu prefiro construir 3 andares, 4, numa região que tem um valor imobiliário menor, porque o custo de obra, material mão de obra está muito caro. Vai ser menor também e você consegue ganhar... Do que eu construir um padrão médio numa região mais afastada, onde o valor imobiliário é menor. Porque o preço do aço é o mesmo. Provavelmente a mão de obra também. Sim. Né? Então, construir no Batel, no Juvevê e no Bairro Alto é o mesmo preço. Você não vai construir a mesma coisa num bairro que tem um valor menor, sendo que você poderia construir se você tem o terreno, né? Sei lá. Ou é uma conta muito difícil de se fazer porque mexe muito com especulação, né? Especulação no sentido de próximo à mudança de zoneamento, você tem que ter uma noção boa de... E assim, um terreno nessa região da linha verde... Ela vale 10 vezes o que valia 5 anos atrás, por causa do incentivo da legislação construção. Claro que vai aumentar, mas aí vai das incorporadoras quererem, né, e ver o valor. Que é aquela questão de dar um primeiro passo ou ver se tem uma... O Bairro Alto é um exemplo que está acontecendo muito isso, região que valorizou super bem os terrenos.
centrinhos comerciais cresceram muito, né? Aquela centrinho que tem área de estacionamento, que a pessoa tá indo para casa, ela para ali, tem tudo. Então é um bairro que também, só que é um bairro ZR1, ZR2, essa parte da linha verde, aquela área ali que recebeu um incentivo, se não me engano, até 10 andares. Esse incentivo seria tipo desconto em alguma coisa? Não, na verdade lá não tem desconto, você podia construir a área, né? Era a flexibilização, então. Índice construtivo. Num terreno que você podia construir 1.000 metros, agora você pode construir 4.000. Esse que é o tipo de incentivo que eles dão. Isso. Né? Porque pra indústria é a mesma coisa, né? Não sei, tipo, pra você... Hoje em dia, não sei, você não pode construir uma indústria em qualquer lugar, né? Que nós estávamos falando por causa do zoneamento. Exato. Mas tem um incentivo pras indústrias irem pra lá ou não? Tipo, de redução do imposto, talvez, alguma coisa assim, ou não? Isso não tem tido. Não? Não, até que o SIC hoje... É que agora já tá bem formado, né? O valor do metro quadrado no SIC hoje é absurdo. Assim. Eu vejo que essas mudanças são grandes porque, sei lá, 5 anos atrás eu via a quantidade de alvarás. Eu assisti uma palestra de alguém lá no CREA de quantidade de alvarás emitidos e tal, para eles mostrarem como que está sendo o processo de tudo isso na prefeitura. E os bairros antes era muita construção grande no SIC e tal, e construções tipo de vários andares realmente ali no Rebouças e tal. E hoje em dia, acho que teve essa palestra já no passado, já tá mudando muito essa quantidade de alvarás. Hoje, em Piraquara, por exemplo, já tem alvará pra caramba. Nos bairros que tinham menos obras, sei lá, Uberaba, por exemplo. Já tem muitos condomínios lá, horizontais, então tem muita obra, muita casa saindo. Sim. Isso vai mudando muito, né? Sim. Até ali em Pinhais, Avenida Maringá, ela teve uma ampliação dessa área industrial. A Avenida Maringá, dos dois lados, é industrial, né? Então, a procura, a valorização imobiliária dos terrenos ali é grande. O anel viário é muito importante. Antes tinha que estar no SIC. Agora você pode estar em Pinhais, né? Você procura ficar lá. Isso acontece em Araucária, Pinhais, São Anel José. viário é você poder circular Curitiba, por exemplo, entrar por todos os cantos, é isso que é o anel viário, né? Sim. Porque isso, eu não sei se é uma coisa que, dentro da arquitetura, do urbanismo, é um negócio que tem que ser bem planejado, em um sentido, porque é uma obra, um negócio gigantesco, né? Que muda toda a estrutura logística ou de funcionamento de uma cidade, né? Porque o anel viário, ele interligando as regiões metropolitanas, e o interior do Paraná, para São Paulo também, e Santa Catarina, as regiões de indústrias é natural elas ficarem nessa periferia. E você vê que tem muita indústria querendo ficar em Pinhais, em Quatro Barras, procurando inclusive terrenos por causa... Ele vende o produto para São Paulo. Ele prefere estar nessa saída norte do que na sul. Então eles começam a procurar esses terrenos. Inclusive é engraçado que o SIC, você vê toda o Ecoville é uma expansão, né? Ele começa ali, ele vai indo para a periferia e os prédios, você vê uma área comercial muito interessante já no endereço de SIC. Né? A João Falaz ali, que faz a divisa do Moçungue, Campo Comprido, pro SIC. Então também ruas de comércio e serviço, prédios corporativos, comerciais, residenciais. A Plaenge já está indo muito para aquele lado. Então essa parte do SIC ela está sendo uma área bem adensada nessa parte residencial. Né? Então as indústrias elas vão ficando para a periferia do SIC, digamos assim. É uma área que está sendo muito bem urbanizada, bem moderna, inclusive. E isso é muito rápido, foi muito recente. Se você fosse 20 anos atrás essa região, ainda se encontra a casinha de madeira com o boizinho lá, né? Campo Comprido, às vezes você acha que está numa área rural, que é uma região ZR1, por exemplo. Boa parte, o Campo Comprido também é um bairro bem grande. É uma área bem preservada perante o meio ambiente.
Mas você vê que essa parte do Ecoville, do Campo Comprido, ela já está atendendo, já está no SIC. Né? Então tem endereço lá, a pessoa, não, eu vou morar no SIC, num prédio moderno, meu escritório é lá, corporativo, eu tenho uma rua que tem vários bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, cafés. Então a pessoa fica tudo lá. Eu trabalhei nos últimos 2 anos no Campo Comprido e eu ficava o dia inteiro e usava... Resolvia os problemas. Resolvia tudo, bancos, todo esse equipamento urbano que aquela região me fornecia. Então eu saía de manhã e voltava fim da tarde. Então era uma pessoa menos na região central, porque ela me atendia em tudo. E eu sou uma pessoa, pensa em quantas pessoas atinge. Então hoje eu vou falar, não, vou morar poderia morar, se eu tivesse mais empreendimentos acontecendo, com certeza eu me mudaria. São 15 quilômetros do meu escritório, eu poderia fazer uma unidade de escritório lá e economizar 30 quilômetros por dia de deslocamento. E tempo de vida. Porque essa região cresceu, teve esse incentivo, as incorporadoras viram que tinha potencial, tinha demanda, e empreenderam lá. Né? E é uma região que vai continuar crescendo. E a densidade hoje no Ecoville é 25 por hectare, 25 pessoas por hectare, é muito baixa. Então, para ela chegar no Água Verde, que é 100, tem muito chão. É muito chão. Só que é uma região plana, tem muita área para ser construída. E até o nome, né? Ecoville, porque Ecoville não existe, né? Não existe, ela é um nome comercial, porque é uma área muito protegida pelo meio ambiente e que exige, para fazer um prédio, uma área de terreno muito grande. Então é uma área que é ali Campina do Siqueira, Moçunguê e Campo Comprido. Engloba principalmente esses 3 bairros. E agora o próprio SIC, né? Que é uma região que já entrou, a Ecoville, no meu ponto de vista, já está entrando na região do SIC. Eu acho que já entrou, porque se você jogar no Maps, no Google Maps mesmo, depende do endereço que você joga um prédio, ele já dá lá, SIC. Um dos prédios mais caros do sul de imóvel, de apartamentos, fica 2, 3 quadras do SIC. O Palazzo Lumine é quase SIC. Né? Ele é endereço Campo Comprido, mas eu acho que 2, 3 quadras para frente já é SIC. Isso tem influência em valor de imóvel? Porque, por enquanto, a gente está falando... Você pensa que eu vou construir o prédio mais caro do sul do Brasil perto do SIC. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso... O pessoa, né, o incorporador, ele já tinha essa visão. Eu vou fazer um prédio ali. E com certeza ele valorizou todo o entorno, todos os terrenos ao redor desse prédio valorizaram. Que tipo aeroporto da vida. Ele foi usado. Então, assim, o incorporador, ele também tem que ser usado. Ele transforma a cidade. Ele transforma a região. Entendeu? O Ecoville tem um incentivo construtivo muito grande. O índice construtivo nas áreas é grande. Eu vou fazer, a pessoa... Ela quer uma área para fazer um apartamento de 850 metros quadrados de área útil... Ele não vai fazer no centro. Ele não tem área para fazer isso. Não existe, né? Não existe. Vai ter que matar uma quadra ali para... não. Então o valor de área é muito, muito, muito caro. E essa pessoa, ela prefere estar numa região mais afastada, mais tranquila, né? Então agora já está saindo do empreendimento no padrão ali perto, já vindo mais para o centro, mas você vê que como mudou essa região alguns empreendimentos... e puxaram outras incorporadoras para essa região. E isso eu vejo acontecendo para o lado oeste da cidade também. É necessário. Hoje, para você sair do Ecoville para o Boqueirão, é uma viagem. Eu usava muito, porque tem muita indústria ainda de pequeno porte no Boqueirão, muita parte de alumínio, um varejo muito grande. Então, às vezes, era 1 hora para chegar lá. Então, tem que criar essa estrutura para o outro lado da cidade também. Né? Isso acaba sendo responsabilidade não de zoneamento, de legislação, nem nada. O incorporador vai ter que ir lá, tipo, arriscar e tal, fazer um estudo e meter bala, né? Porque meter bala. Por exemplo, voltando ao Rebouças, eu não vou construir um Palazzo Lumine no Rebouças. Não faz sentido. Lá é uma região que você vai fazer flats maiores, aquelas unidades de
Estúdiozinho, estúdios, assim? como é que eles falam? As penthouses, que tem aquele terracinho. Eu vejo uma área muito mais moderna e compacta. Que é um cara que não precisa do carro, que usa o transporte mais urbano, jovem, talvez, ou não, né? Hoje tá mudando, ou, assim, uma família mais moderna e o filho já tem 15 anos e ele deu um apartamento no mesmo prédio ou no prédio do lado, menor, e já começa a educar com uma independência esse filho, sabe? É isso que a cidade provoca. Ela dá condições, porque é um imóvel de menor valor imobiliário. Você vê as casas, eu construí uma casa agora de 670 metros e muitos clientes vêm de casas maiores. Não, minha casa é muito grande, eu quero uma casa menor. Pô, 670 é grande. É bem grande. Não, mas ele está saindo uma de 1.500, de 1.000 metros. Então, porque os filhos saíram de casa. Mas ele precisa dessa infraestrutura dentro da casa dele, que é um bom gourmet, que são quartos que viram quartos de visita para os netos, para os filhos que vêm do apartamento dele. O Campo Comprido hoje recebe os filhos, moradores de lá, que vêm passar o fim de semana no Campo Comprido, na casa, tem a piscina, tem o gourmet, tem o jardim, porque são terrenos grandes, né? As casas lá, o Bairro Alto, por exemplo, já tem terrenos de 150 metros quadrados para uma casa. No Campo Comprido, o mínimo é 600. Você acha que a tendência é diminuir também? Tipo, antes era cada vez maior os imóveis, quanto maior, melhor. Hoje em dia, talvez o pessoal pensa mais em praticidade, imóveis menores. Com certeza. Você vê condomínios residenciais horizontais com terrenos de 150, 200 metros quadrados, tem muitos, mas isso a legislação interfere. O Campo Comprido você não pode fazer isso. Não? O mínimo é 600 metros quadrados. Mas, por exemplo, no Bairro Alto você pode, Abranches... Porque isso não muda padrão, né? Boa Vista, Santa Cândida pode. Então a legislação ela também vai direcionando para que isso gere maior densidade populacional. Né? Tem condomínio no Bairro Alto, tem 135 lotes, 135 casas, né? São lotes de 150 metros. Já no Campo Comprido, isso aí daria 50 casas, 50 lotes. Então é uma densidade menor. Então a legislação ela cria essa tendência, ela tem o poder de dizer. Ela tira o incorporador muitas vezes, né? Porque para de fazer sentido. Era o que você estava comentando de construir um prédio na linha verde e em outro lugar que tem mas como eu falo, Curitiba tem público para todos. Tem para casa de 1.000 metros, de 500 metros, de 200 metros, para flat, para lote. De 19 metros, que já tem apartamento bem pequeno surgindo. De andares, que é o caso do Palácio Lumine. Tem o que você construir e pensar em Curitiba vai vender. Tem que estar, somente ele tem que estar na localização certa. Pode ser que dê mais trabalho ou menos, mas vai vender. Como eu falei, o Palácio Lumine deu certo porque ele não está no Rebouças, né? Ele está no Ecoville. Nem no Batel talvez faria sentido aquele prédio. Porque são terrenos menores. Ele deu certo porque ele tem uma área gigante de verde, de quadra. Acessos fáceis ali. Que a família que está ali, ela quer viver no verde, ela quer ter atividade física ali. O que é o Batel hoje? Tem empreendimentos de apartamentos, mas são menores. Vamos falar em 200 metros quadrados, que também é grande. Mas é o cara que usa mais a rua, que ele quer estar ali. Né? Então você vê Curitiba hoje, você localizando bem o teu equipamento, o teu empreendimento, você vai ter sucesso. Sabe? Que no interior já não acontece isso. No interior você é a região central. Se você não fizer no centro um prédio, você não vai ter sucesso. Né? Em Curitiba hoje, se você pensar ter uma zona, fazer um prédio no Boqueirão, onde você vai vender, né? Residencial, principalmente, né? E pra gente finalizar, se você fosse para arriscar, então, construir algum empreendimento, alguma coisa assim, você pensa que Rebouças e Boqueirão são grandes potenciais para
Não, depende do tipo da construção também, né? Mas sim, vai ter uma influência muito grande. Vai. Se você pensar hoje em comércio, serviço e residencial, com certeza Rebouças e Boqueirão, que são áreas menos densas, você vai conseguir ter sucesso, né? Uhum. Assim como o Portão continua, Novo Mundo, Santa Quitéria, sabe? Agora, não, eu quero um uso de comércio e serviço mais restrito e aí você vai para o Bairro Alto também, Boa Vista. Então, Curitiba hoje ela tem mercado para todo mundo. É só planejar bem qual equipamento você quer. Eu quero que o cliente não tenha carro, você tem bairro para isso. Você quer criar o cara que usa o carro, você também tem. Sabe? É só questão de planejamento mesmo, de estudar a ideia e executar. Por isso que é bom ter um arquiteto do lado, né? Pra conseguir determinar esse tipo de coisa, né? Exatamente. É que o que eu sempre comento, o que eu vejo muito e tenho um receio de, assim, do pessoal às vezes não entender como que funciona o mercado imobiliário, é de você arriscar colocar imóveis ou áreas residenciais onde talvez, áreas comerciais principalmente, onde não tem muito sentido, né? Não tem sentido de construir aquilo, mas talvez não tenha a movimentação ou demore muito para atingir o potencial que você está esperando, coisas nesse sentido. Tipo, Rebouças sempre vai ser um bom lugar para você construir um comércio. Agora, talvez no meio de um bairro onde é só residencial, puramente não tem movimento. Até questão de segurança, né? Por exemplo, vamos voltar ao Campo Comprido. Você criar um centrinho comercial lá, você vai estar um pouco isolado. Você vai estar um pouco ilhado. Então, você vai ter um custo maior de segurança, de monitoramento, né? Então, você já criar isso numa área onde permite mais comércio, um vai olhando o outro, né? O vizinho, ele vai cuidando do outro. Então, é mais caro, só que compensa no outro lado da balança. Exatamente. Perfeito. Show de bola, cara. Obrigado por ter vindo aí, aceitado esse desafio de conversar. Bem legal, Alexandre, pela iniciativa e gerar esse conteúdo, explicar alguma coisa. Espero que seja produtivo para entendimento de quem assistir, né? E continue abordando vários assuntos, né? Você está inserido dentro da arquitetura, a construção civil. É muito importante trazer esse tipo de assunto em vários nichos, né? Show de bola. Voltar aqui em breve com outros assuntos também. Vamos que vamos. Certeza que amanhã nas pesquisas aí, Rebouças já vai estar estourando já. Se eu tiver esse poder de persuasão, de mostrar, mas é bem visto, assim. Eu acho que a gente fala... A cidade inteira, ela é bem estruturada. Mas existem, a cada 10 anos, tem essa visão para onde a cidade vai, o que ela precisa. E eu hoje, o meu ponto de vista é esse. Eu vejo bem uma região bem próspera mesmo, né? Show de bola. Então, pessoal, é isso. Agradeço quem assistiu até o final aí. Quem não assistiu não vai ver essa mensagem. Mas reforço, sigam a gente nas redes sociais e ficamos por aqui.